Sua habilidade de escolha. A segunda verdade que irá nos capacitar a viver em fé e descanso é de que não fomos nós que escolhemos a nós mesmos para esta jornada de mordomia. Deus nos escolheu. Na Bíblia você irá notar um padrão nas pessoas escolhidas por Deus. Ele escolhe pessoas que não são escolhas óbvias, se olharmos pela perspectiva humana, para fazer coisas que Ele quer que elas façam. Davi não era a escolha mais óbvia para rei. Gideão não era a escolha mais óbvia para lutar contra os midianitas. Os discípulos não eram escolhas óbvias para se tornarem líderes que transformariam o mundo. Há um motivo para Deus escolher dessa forma. Como vimos na jornada de Davi, Deus escolhe aqueles em quem ele pode desenvolver um sistema de raízes. E na verdade é uma vantagem que ele escolha pessoas que não se sentem qualificadas para o trabalho, pois é menor a probabilidade de que elas pensem que podem depender de si mesmas para fazer algo acontecer. Paulo apontou isso aos Coríntios. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, versículos 26 a 29. Não é nada divertido, mas é um bom sinal quando você se vê orando: Senhor, sinto-me tão inadequado para fazer o que o Senhor está me pedindo no lugar onde estou. Essa jornada atolada até o pescoço leva a enfrentar suas inseguranças, suas fraquezas e suas inadequações face a face. Nestes momentos, João 15,16 é meu versículo-chave. Jesus disse: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Sempre que eu me sinto inseguro ou inadequado, o que acontece sempre, eu oro: Senhor, não sinto que eu tenho o que é necessário para esta tarefa. Estou tão inseguro, mas eu reconheço que a ideia não foi minha, foi sua. O Senhor me escolheu e, se o fez, creio que eu tenho o que é necessário, ou o Senhor me dará o que eu preciso. Minha confiança não está em minha habilidade, mas na habilidade dele de escolher. Ele não me escolheu para falhar. Ele não me escolheu para ser infértil. Ele me escolheu para gerar frutos, muitos frutos e frutos que duram. É nisto que eu descanso. Deus me escolheu e ele não cometeu um erro. Às vezes não posso evitar imaginar por que ele me chamou para certas áreas quando parecia haver outras pessoas mais preparadas. De qualquer forma, Deus me escolheu e eu não vou duvidar dele ou falar mal de suas escolhas. Vou descansar no fato de que quando me sinto inadequado, fraco e inseguro, foi ele quem me escolheu e foi isso que ele me chamou a fazer. Nada a provar. Existe um nível mais profundo de escolhas de descanso em Deus que remete a João 1, versículos 12 a 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, mas nasceram pela vontade de Deus. Deus não o chamou apenas para cumprir uma tarefa para ele, mas para ser filho. Antes de ter filhos, as pessoas me diziam: quando você tiver filhos, irá entender melhor o coração paterno de Deus. Eu não tinha parâmetros para entender o que estavam dizendo. Eu simplesmente descartava suas palavras. Então tivemos nossa primeira filha. Lembro-me de segurá-la quando tinha apenas 1 mês e olhar cativado para o seu rostinho perfeito. Eu não tinha ideia do que seriam seus sonhos, paixões ou desejos. Não sabia de nada, apenas que estava perdidamente apaixonado por ela. Naquele momento eu tive uma revelação. A coisa mais importante que farei na minha vida será criar esta criança. De repente, pregar o evangelho em estádios lotados ao redor do mundo não parecia melhor do que criar minha filha. Não havia nada que eu quisesse mais. Comprometi-me solidamente enquanto olhava para ela. Investirei meus recursos, meu tempo, energia, influência, tudo o que eu tenho para ter certeza de que as coisas que estão em seu coração aconteçam. Enquanto eu experimentava esse amor intenso por minha filha, outro pensamento me veio à mente. É assim que Deus se sente em relação a mim? Ele está comprometido tanto assim a me ver bem-sucedido e cumprir os meus sonhos e chamado? Se sim, por que eu me preocupo? Um enorme sentimento de paz e descanso tomou conta de mim no entendimento do que é ter um pai que trabalha por mim. Muitos anos mais tarde, tive outro encontro com Deus que me aprofundou ainda mais sobre o que significa ser seu filho. Aconteceu assim que eu me sentei na primeira fileira em uma conferência do Jesus Culture pela manhã, pouco antes de subir para pregar. Para lhe dar um pouco de contexto, eu havia começado a pregar em nossas conferências. Tinha auxiliado e guiado períodos de oração nesses eventos por 4 anos antes de sentir que era o tempo de começar a pregar. Mesmo assim, facilitei um pouco para mim ao escolher uma sessão da manhã para pregar. Mesmo me sentindo chamada a pregar, queria ter certeza de que o tempo era aquele de que Deus estava me chamando a isso.
Naquela manhã, eu não estava confiante sobre a mensagem que iria pregar. Além disso, tivemos uma reunião poderosa na noite anterior. A reunião foi liderada por um pregador novo e promissor, uns 2 anos mais novo que eu, que pregou uma mensagem poderosa que era tudo o que eu queria que fosse. Engraçada, profunda, reveladora e convincente. Então, depois do sermão, ele liderou um momento de oração no qual as pessoas foram tocadas por Deus de forma palpável. Neste dia, eu sentei-me na primeira fila com as mãos na cabeça, completamente estressado, orando: Deus, por favor, não deixe o meu sermão ser ruim. Tenho certeza que todos pensaram que eu estava em um tempo profundo de oração para a congregação ter um novo encontro com Deus, mas infelizmente eu estava orando apenas por mim. Eu queria desesperadamente não parecer um idiota na frente do convidado especial que havia sido tão impressionante na noite anterior. Então o Senhor falou ao meu coração: Benny, você tem uma escolha. Pode escolher ser um pregador ou um filho. Se escolher ser um pregador, às vezes se sairá bem, em outras nem tanto. Mas se você decidir ser filho, então você será ótimo sempre, pois você é um filho maravilhoso. Tudo mudou para mim naquele momento. Disse: Deus, eu quero ser filho, não quero ser nenhuma outra coisa, não quero ser um pregador, quero ser filho. Daquele momento em diante, algo mudou dentro de mim. Eu estava motivado por algo diferente. Mas com certeza eu quero ser um bom pastor, um bom pregador e um bom líder. Mas nenhuma dessas coisas me motiva, pois não quero descer de um púlpito e ouvi-lo dizer: Benin, você é um ótimo pregador. Eu quero ouvi-lo dizer: Benin, você é um ótimo filho. Eu amo como você me ama, amo como você ama as pessoas, amo como você faz o melhor que pode para me seguir e ser obediente. Você é um ótimo filho. Descansar na verdade de que Deus o chamou para ser filho irá desligar a pressão de se autoafirmar. Tantas pessoas são movidas pela necessidade de provarem a si mesmas. Eu só quero ser bom para que as pessoas vejam que eu fiz um bom trabalho. Você não é a última criança a ser escolhida para o time. Deus o escolheu você para ser seu filho e para ser frutífero. Você tem tudo que é necessário, pois você tem a Ele. Ele será fiel em lhe dar tudo o que precisar para que você possa ser fiel em administrar tudo o que Ele confiou a você. Descanse no fato de que Deus o escolheu e de que você não precisa provar nada a ninguém. Deixe-o construir a casa enquanto você se concentra em ser um ótimo filho ou filha. Que isto seja o mais importante.